Tudo bem, senhoras e senhores, boa tarde. Na condição de administrador judicial da recuperação judicial da empresa, da Sociedade Empresária Indústria Farmacêutica Basa Limitada, eu declaro reabertos os trabalhos da segunda convocação destinada a deliberar sobre o plano de recuperação apresentado pela devedora. Antes de mais nada, eu convido o Dr. André Quimelo para que exerça a condição de secretário, quem cumprirá a lavratura da ata e a colheita do resultado. Seguido, então, eu saúdo a todos os presentes, em especial os representantes da Recuperando, através dos investidores argentinos aqui presentes, doutora Aline, procuradora, Rodrigo, consultor, bem como todos os credores que se fazem aqui presentes, pessoalmente ou através de seus procuradores. Então, agradecendo a presença de todos, às 15 horas e 20 minutos eu declaro abertos os trabalhos e passo a palavra, então, à procuradora ou ao consultor da base para que faça suas considerações. Boa tarde a todos. Desde a nossa última assembleia, na BASA, através dos seus procuradores, vem conversando com os credores e os credores principais, Banco Santander, Outsourcing e demais credores, inclusive credores trabalhistas. E recentemente, nessa última semana, nas negociações mantidas com o Banco Santander, nós tivemos algumas modificações necessárias ao plano. Um dos pedidos hoje aqui é repetitivo, mas é um dos pedidos hoje, já conversamos com os advogados trabalhistas também, é de nova suspensão do plano da Assembleia, para que possamos, dentro desse próximo intervalo, retornar aos credores, refazer essa proposta, para que obtenhamos aí a aprovação do plano, por fim, então, e aí a realização desse plano. Tivemos ontem, na verdade hoje, quando a doutora Letícia chegou aqui, a confirmação de uma negativa de modificação do plano, com a proposta que estava com o banco, e não tivemos tempo hábil ainda de retornar ao banco para refazer essa proposta. O pedido hoje, então, é de suspensão, novamente, da Assembleia, colocar em votação a suspensão da Assembleia para evitar colocar em votação o plano e, eventualmente, termos um insucesso. Uma das modificações que já vai ser feita e já deve constar hoje na ata da Assembleia, apesar de não ter um plano ainda apresentado, na última Assembleia, dia 29 de janeiro, havia uma proposição de pagamento da classe trabalhista limitada a 80 salários mínimos. Já deve constar hoje, será protocolado em plano futuro a ser apresentado nos autos, a modificação para pagamento de 100% da classe trabalhista. 100% do crédito trabalhista será pago em um ano, em 12 parcelas anuais, em 12 parcelas mensais. Então essa é a principal modificação já aprovada junto aos credores trabalhistas, que também será colocada em votação quando da próxima Assembleia, que nós teremos um plano daí redigido, finalizado para votação. O pedido hoje é de suspensão, para prazo que nós vamos aqui concordar. Tem uma data? Ainda não tem uma data específica. A sugestão de um dos credores é de 90 dias. E, a pedido do banco, 15 dias antes do vencimento dessa data, nós temos o plano apresentado. Licença. 14 de junho, sexta-feira. Sexta, não. Pode ser. Pode ser? Por favor. Posso? Pelo credor, nome, por favor. Eu sou funcionário. Sim. Eu sou funcionário, mas estou trabalhando. Não, mas é só, deixa eu falar o seu nome, por favor. Manuel Carlos Rocha. Manuel Carlos Rocha. A questão de quando começa a entrar o dinheiro das parcelas desses 12 meses que o senhor falou. Quando é que a gente começa a receber? A proposição de pagamento são 12 parcelas após a aprovação do plano. A aprovação é quando?
em 90 dias nós retornarmos aqui para aprovar o plano. Depois de junho. Depois de junho. 12 Já qual é a parcelas. garantia que tem que vai ser depositado essas duas parcelas? Aprovado o plano, a empresa tem que cumprir o plano sob risco de virar uma falência. Então, não há uma garantia formal, há uma garantia dentro do processo que as empresas que têm seu plano aprovado dentro do processo de recuperação judicial têm que cumprir o plano sob risco de convolução e falência. Então, a empresa hoje se propõe a pagar os créditos trabalhistas em 12 parcelas a contar da aprovação do plano. Mais alguma pergunta? Pelos credores, alguma manifestação? Pela recuperando? Só um minutinho para botar em ato. Já botou a manifestação do outro também? Manuel Carlos. Sim. Tem mais uma? Eunice Schneider Rodrigues. Eunice Rodrigues, credora trabalhista. Procuradora, sim. Procuradora de credor trabalhista. Eunice Rodrigues. 90 dias. É um prazo muito longo. Não tem como negociar e antecipar isso. Para 30 dias, 45 no máximo. Acredito que o tempo já seria suficiente há muito Por tempo. 6 meses. Não teria como. Vou explicar o porquê desse prazo. Há a aproximação de um fundo em que vai aportar recursos e ele precisa realizar uma due diligence, a verificação do processo na situação que está, e ele precisa de um prazo para isso, para que ele possa auxiliar a empresa a superar essa crise. O prazo solicitado foi, na verdade, inicial era de 60 dias, mas se convencionou que 90 dias seria o ideal, em função de um pedido do Santander de apresentar um plano 15 dias antes do próximo prazo. Então, nós teríamos essa condição de 90 dias para que se encaminhasse para uma assembleia de aprovação à próxima assembleia. Por isso, os 90 dias. Então é mantido o pedido de 14 de junho. 14 de junho. Mais alguma manifestação? Pela ordem, eu gostaria de que constasse em atos do Rafael que a referenda vai fazer a desistência do agravo de instrumento prevista junto ao Tribunal de Justiça, número... Pode ser? Pode falar? 795 37 817, em que são partes da referenda e o credor outsource. Bem de julgamento, né? Então, pela recuperando a desistência, então pela administração judicial, nós pedimos que seja formalizado junto ao Tribunal de Justiça com a juntada da ata, que vai ser ao final. Tá bem? Para os credores, para que haja entendimento do que significa a desistência, esse agravo de instrumento mencionado pela recuperanda, ele se insurgiu contra uma decisão, a recuperanda se insurgiu contra uma decisão do juízo da recuperação, em que discutia os créditos dos credores outsourcing e PPLK Advogados. No caso, a magistrada da 6ª Vara Civil de Caxias do Sul havia acolhido tutela de urgência para majorar o crédito da outsourcing de R$ 4.191.034,22 para R$ 11.290.468,74, bem como havia admitido a inclusão do crédito da PPLK no valor de R$ 1.129.046,87. Então, a partir dessa desistência, como nós ainda não temos uma homologação, nem sabemos quais serão os efeitos dela, nós iremos colher os resultados da Assembleia nos dois cenários, com a desistência e sem a desistência. Tá bem? Mais alguma manifestação? Não, gostaria que constasse em ato que, como não for homologado, por isso que não pode ter de 100% que vai ser pedido do Senado. Então, pelo Santander se insurge contra a desistência em função de não ter havido a homologação até o momento. Mas a doutora viu que nós iremos fazer os dois cenários, né? Mais alguma manifestação pelos credores? Eu tenho uma dúvida. Pela credora? Credora trabalhista.
Nome? Liana Salib, assim já, Liana Salib, e Liana com Y. Na última assembleia ficou definido que seriam feitos alguns depósitos dos credores de R$2.000, enfim, eu tenho 3 clientes que não estão recebendo. O combinado era no final de fevereiro. Então elas também aguardam isso e não se cumpre, e acaba protelando cada vez mais. Nesse aspecto a administração judicial, inclusive, vem cobrando de forma hoje, nessa data, estivemos lá na sede da empresa e fizemos essa cobrança no sentido de que o não pagamento, o não cumprimento das promessas feitas em assembleia acabam desgastando a credibilidade da empresa, né? A alegação da recuperanda é de que parte foi pago, né? Parte. E de fato parte foi pago, mas me parece que é pior pagar parte porque acaba beneficiando uns em detrimento dos outros, né? Cabe apenas, então, o registro em ata de que a administração judicial tem ciência do não pagamento integral das parcelas em favor dos credores trabalhistas e de que já foi feito cobrança, requerimento à empresa, que poderá, inclusive, se manifestar aqui, porque, por enquanto, não temos uma posição oficial. Não sei, Rodrigo, tem alguma posição quanto aos pagamentos mensais trabalhistas? Não. É que na última assembleia foi prometido um valor, 1.200, eu acho. E esse valor não foi pago integralmente a todos. A empresa realizou pagamentos, se não me engano, cerca de 70% a 80% dos credores receberam, dos credores que têm as contas indicadas na empresa, e a empresa vem contatando os demais para realizar os depósitos. Mas eu tenho 3 clientes que eu enviei por e-mail já há um mês. Sim, 70% a 80% dos créditos e pela recuperanda, gostaria de conseguir alguma questão em ata, um prazo para pelo menos efetuar o pagamento dessas pessoas? Continua pagando esse valor até a data da suspensão. Não, mas eu acho que a questão não é só continuar, é pagar para todos, né? Sim. Não sei se a recuperanda gostaria de consignar um compromisso, enfim. Pelo Jorge. Sim. Liana Salib, né? Liana Salib. S-A-L-I-D. Então temos algum posicionamento? Hoje é dia 14. Os que não receberam 1.200 receberam. Vamos consignar em ata que até 14 de abril a recuperanda se compromete a colocar ou a pagar 100% daquele valor que deveria ter sido pago, que é 1.200 por trabalhador. Quem não recebeu, recebeu. Pela, desculpa, Eunice Rodrigues. Até essa data, caso não ocorra, a pessoa cobra quem? A laboralista ou a empresa? A empresa. É quem? A empresa? A Baza. Mas acho que eu me passei o e-mail, a Patrícia, a senhora tem Patrícia, sim, mas aí é aquele, né? Então, eu não consigo ajudar você a controlar esses pagamentos. Então vamos consignar que a pessoa responsável seria a Patrícia, do financeiro da base. Porque o valor que foi recebido por cada é 1.200. Senhores, então, não havendo novas... O senhor gostaria de falar de novo? Vamos lá, então, de novo, que seria... Pode falar alto aí. Olha, colega, a gente está lá e está numa situação bem ruim. O pagamento é dia 14, não saiu ainda. O 10º parcelado em 5 vezes, não recebi ainda. Estou lá, mas não estou recebendo. Vamos fazer os registros, então, em ata. Pelo credor, já foi nominado ali, né? Já manifestou. Então, que reclama o não pagamento pontual dos salários, por exemplo, nesse mês de dia 14 não foi pago o salário ainda, e o 13º estaria sendo parcelado em quantas? 5 vezes. É o que não, enfim, não conta com o apoio dos credores.
Eu correndo o risco de a mulher correr de casa comigo, que não está saindo entrando dinheiro. Cara, realmente não é lamentável. Mas muito bem, senhores. Vamos colocar em votação, então, como eu disse antes, a votação de suspensão até 14 de junho de 2019. 15, aliás, nós não verificamos o local aqui, se está disponível. Rafael, nós estamos deliberando provavelmente uma redução desse prazo. Então, nós estamos suspendendo os trabalhos por 5 minutos até para que nós possamos verificar a disponibilidade do local. Pede 15 minutos. 15 minutos. Então, nos informamos às 3 horas e 45 minutos. Tá bem? Tá bem. Muito bem, senhores. Sempre foi ver se a agenda está liberada. Ela vai conectar. Muito bem, então. Desculpe pela demora, mas é uma assembleia atípica em que as negociações estão ocorrendo durante o ato, né? Muito bem. Então, me chega a informação pela recuperanda de que haveria uma negociação com os credores trabalhistas para que a suspensão seja antecipada, ou seja, a retomada dos trabalhos na proposição da recuperanda se daria então no dia 22 de maio de 2019, 15 horas neste mesmo local. Já consultamos a SIC, que confirmou a disponibilidade do local. Então estaríamos agora aptos a colocar em votação a proposição. Além disso, também foi incluído já em ata proposição da recuperanda de finalizar os pagamentos de R$ 1.200 prometidos na última Assembleia até 31 de março próximo, e de realizar mais 2 parcelas de 1.200 até as datas de 14 de abril e 14 de maio. Para todos os credores trabalhistas. Senhores, acho que sem mais delongas, então colocaremos em votação. Eu peço apenas que o credor outsourcing e PPLK seja o último a votar para que a colheita do seu voto se dê de forma diferenciada. Os credores devem se dirigir pelo fundo da sala, ir ao monitor, bipa o crachá e registra o voto através do touchscreen. Tá bem? Está em votação. Explica, sim para a suspensão. Sim, aceito a suspensão. Não aceito a suspensão. Quero votar o plano ainda hoje. Doutor, antes da votação, eu queria fazer uma ressalva em ata. Tá bem? Pelo Santander, então, será feita uma ressalva que constará em ata. Pode não. Considerando que não houve a homologação do pedido de desistência do agravo de instrumento. Eu acho que tu lê alto, depois tu vai ali enquanto as pessoas vão votando. Ótimo, tá. O efeito suspensivo permanece. Assim, a outsource deve votar pelo valor listado de R$ 4.191.000. Todo cenário diferente é nulo e não deve ser considerado. Essa será a minha ressalva. Está em votação, senhor.
Senhores, mais alguém não votou? Bem, então estamos encerrando a votação. Só faltando ali o voto do PLKC, né? PLKC, advogados, e da outsourcing, porque nós iremos divulgar o resultado nos dois cenários, com a desistência por parte da recuperanda do agravo do instrumento e sem a desistência. Então, a votação está encerrada. Vamos aguardar só a compilação do resultado. Outsourcing, só vai alterar ali para votar no outro cenário. Muito bem, então, no cenário sem a desistência do agravo do instrumento da recuperanda, o resultado seria a rejeição da proposição de suspensão por 66,06% dos créditos presentes à Assembleia e a aprovação por 33,94% dos créditos. Assim, também, se a pedido da outsourcing, nós consignamos também que, pelo número de credores, a proposição teria sido aprovada por 119 credores contra 3 que rejeitaram. Então, agora a outsourcing fará novamente o seu voto no outro cenário, o cenário com a desistência do agravo do instrumento. Também já antecipando aos senhores, como nós temos essa questão da desistência do agravo do instrumento, que será submetida ao juízo da recuperação judicial, nós, em seguida, faremos a votação do plano de recuperação judicial. Tá bem? Eu até vou passar a palavra já ao Rodrigo, para que ele coloque qual é o plano que será votado, porque eu não posso ignorar esse primeiro resultado contrário à suspensão. Tá bem? Vocês depois, nós vamos analisar o segundo resultado para ver o que vocês farão para depois dessa Assembleia. Obviamente, tendo que verificar o que o magistrado ou a magistrada que estará conduzindo o feito irá deliberar. Bom, em função da decisão da Assembleia, rapidamente, o plano foi apresentado no dia 28 de janeiro, é o plano que está lá apresentado. A única alteração que ele sofre, 29 de janeiro, a única alteração que sofre o plano, pagamento dos créditos classe 1. O plano que está lá juntado aos autos diz que o O plano apresentado no dia 29 diz no item 4.1.1, depois você vai colocar só a alteração. Isso, só a alteração. No item 4.1.1, é a alteração. Classe 1, créditos derivados da legislação do trabalho ou decorrentes de acidentes do trabalho. O plano lá apresentado, dia 29 de janeiro, contemplava o pagamento dos créditos até o limite de 80 salários mínimos. A alteração proposta para ser posta em votação hoje, em função do resultado do primeiro cenário, é pagamento integral dos créditos trabalhistas, 100% dos créditos trabalhistas. De que forma? Os credores com créditos até R$5.000 em 2 parcelas mensais e consecutivas. Os credores com créditos superiores a R$5.000 em 12 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira parcela em até 10 dias contados da data da homologação, e o pagamento das parcelas deverá sempre considerar a quantia mínima de R$1.000. A correção é a variação acumulada da TR, calculada para a rota dia desde a data do trânsito em julgado da decisão que considera a recuperação. Essa é a única alteração que está sendo oferecida pela BASA ao plano apresentado no dia 29 de janeiro, na nossa última Assembleia. Todas as demais condições do plano permanecem iguais. Posso só dar uma sugestão e fazer uma insurgência? A correção... Pela doutora Neiva, procuradora do Sindicato dos Empregados da categoria. Que a correção seja feita não pela TR, mas pelo IPCAE,
e que a reclamada, a recuperanda, junte aos autos os recibos de depósitos, sempre que feitos, comprovem os autos. Quanto ao primeiro ponto, não compete a mim optar. Mas em relação ao segundo ponto, na verdade, compete à administração judicial fiscalizar se vem sendo pago ou não. Então, tanto pode mandar para nós como juntar os autos. Isso, aliás, é a nossa obrigação, depois, se aprovado o plano, mensalmente, depositar um relatório nos autos dizendo sim, o plano está sendo cumprido, não está sendo cumprido. Ótimo. Então, pela doutora Neiva, foi sugerido a alteração do indexador de TR para IPCA-E, bem como solicitou que a recuperanda deposite os comprovantes de depósito no processo de recuperação. A questão do indexador... Só me dá um minuto, doutora. Eles estão usando agora o IPCA. Terminou ainda. Mas estão usando de março de 2015 para frente. É a correção do Justiça do Trabalho. Para fazer o meio termo, faz a TR até a concessão e depois dali para frente. Vai estar daqui para... Porque vai ter situações lá que a certidão de crédito ela pode ter sido anterior. Quando é que foi a... Quando é que tinha sido decretada? 2016. Mas aí já pega o IPCA, né? É tudo IPCA. Então, só para, enquanto eles conversam ali a questão do indexador, proclamando o resultado, considerando os efeitos da desistência do agravo de instrumento, a suspensão dos trabalhos até o dia 22 de maio de 2019 teria sido aprovada por 55,62% dos créditos presentes e rejeitada por 44,38% dos créditos. Isso é o mesmo, né? Mudou, seria 120 a 13 por causa da inclusão do PL. Da mesma forma, então, secretário, que seja incluído que 120 credores aprovam nessa hipótese e 3 rejeitam. Lembrando que a alteração do número se dá porque o PLKC Advogados não estava habilitado a votar, muito embora presente desde a primeira convocação. Quantos foram votados? 3. Só mudou na aprovação. Então, quanto ao indexador, como é que ficaria, Rodrigo? IPCA-E. Então, pelo indexador seria o IPCA-E nesse caso. Senhores, então agora está habilitado pela equipe que faz a votação, está habilitada a votação do plano de recuperação. Vamos ressalvar, nós iremos votar no cenário sem a desistência, ou seja, o crédito da outsourcing por 4 milhões e sem o PLKC Advogados. Tá bem? Está em votação. Agora a votação é por classe. Classe 1 trabalhista, 2 garantia real, 3 quirografários, 4 NE e ETP. Todas as classes em separado tem que aprovar o plano para que ele seja considerado aprovado. Senhores, então está em votação. A mesma coisa, sim, aceita o plano, aprova o plano, não rejeita o plano, deseja a falência da empresa.
Senhores, falta alguém votar? Muito bem, então, não havendo mais nenhum voto pendente, eu declaro encerrada a votação e passaremos à apuração do resultado e proclamação quanto à aprovação da planificação. Bem, senhores, vamos dar atenção ao resultado da votação quanto ao plano de recuperação. Nós temos aprovação no total geral, independentemente de classe, por 116 credores, que representam 26,15% dos créditos, e rejeição por 7 credores, que representam 73,85% dos créditos. Na classe 1, por cabeça, que é o critério que importa, foi aprovado por 107 credores, rejeitado por 1. Ou seja, 99,07 aprovaram e 0,93 rejeitaram. Na classe 2, ele foi rejeitado por 100% dos créditos e por cabeça, porque temos apenas um credor, o Banco Santander, que rejeitou. Na classe 3, 7 credores, que representam 63,64% dos créditos dos credores, aprovaram, e 4 que representam 36,36% rejeitaram. No critério por valor, 9,58% aprovaram, que representam 1.893.000, e 90,42% rejeitaram. Na classe 4, o critério por cabeça, 2 aprovaram, que representa 66,67%, e 1 rejeitou, que representa 33,33%. Então, dado o resultado das classes, o plano nessa votação foi rejeitado pela Assembleia Geral de Credores, tendo sido aprovado na classe 1 e 4 e rejeitado na 2 e na 3. Tá bem, senhores? Então, agora seria um resultado bem atípico, porque nós tivemos 2 votações. O que vai acontecer, segundo o entendimento da administração judicial? Nós temos uma proposição de suspensão com retomada dos trabalhos de 22 de maio, que está mantido, o local está reservado e nós estaremos aqui, a não ser que o magistrado entenda que a desistência do agravo não é válida, e aí sim nós já temos um resultado de votação do plano, que é a rejeição pela Assembleia através dos percentuais que foram aqui proclamados, tá bem? Então, agora nós faremos a leitura da ata e em seguida encerraremos os trabalhos. As ressalvas? Referente à aprovação do plano e a suspensão. Mas aprovado não foi? Não, rejeição. Rejeição? E a suspensão. Quer fazer ressalvas em relação à rejeição? E pode entregar para mim que sai. Mas tem uma que eu vou fazer por... Tá bem, então. Vou entregar, tá bom? Pelo Santander fará ressalvas à questão da aprovação e suspensão. No cenário de suspensão, com a qual não concorda... Pode ler e depois tu passa lá. Tá? Requer a apresentação de eventual aditivo em 15 dias antes da AGC, pela lei da demonstração dos credores, que a gente tinha informado. E no cenário correto da rejeição do plano, requer a juntada da ressalva, que é essa daqui que eu vou entregar, tá bom? Só no caso de suspensão, que apresente em 15 dias antes da próxima AGC um aditivo. Perfeito. O Santander quer fazer uma proposta para a empresa agora? Não. Você tem alguma proposta para a empresa agora? Não. Não. O Santander quer protocolar alguma proposta para a empresa no processo? Não. Ok. Eu não tenho proposta. Recuperando até a consideração em ata que os... Tá. Então, pela recuperanda, foi indagado ao Banco Santander se possui alguma proposta a formular neste ato ou a entregar à recuperanda, ao que foi respondido que não há nenhuma proposta a ser formulada ou entregue à recuperanda. Muito bem, então, senhores, nós aqui agora encerraremos a ata, faremos a leitura e aí sim os trabalhos estarão vindos. Aqueles que não desejarem ouvir a leitura da ata estão dispensados. Aqueles que desejarem, teremos que aguardar um minutinho para encerramento da inclusão das ressalvas. Mas, muito importante, aqueles que assinarão a ata precisam ficar até o final. São eles. Vamos lá, temos pronto, né? Antônio Gesiel Nunes Leite, Irã dos Santos Bonari, Letícia Machado,
Rafael Gomes de Almeida, Sueli Beadrigo, Lindomar Pelens, Heron Vinícius. Estão no Rio, não? Sim, os trabalhistas estão aí também. Os trabalhistas são Chama aí e a pessoa fala se está aí ou não. Podia ter ficado no documento. Antônio Gesiel, Irã dos Santos. Doutora Letícia está aqui. Tá. Rafael Gomes, Sueli Beadrigo. Tá, não, tá ok. Então tá. Lindomar Pelens. É procuração, né? Procuração e Heron também. Obrigado. Rafael Brizola Marques, nomeada e compromissada nos autos, deram feminilizada aqui nos autos, recuperação judicial número 010/1.1600269559, dígito 1, requerida pela Sociedade Empresária Indústria Farmacêutica Basa Limitada, perante a 6ª Vara Civil da Comarca de Caxias do Sul, declarou encerrada a lista de presenças às 15h20, a qual passa a fazer parte integrante desta ata. Na condição de presidente, o administrador judicial declarou reabertos os trabalhos da 2ª convocação da Assembleia Geral de Credores, instalada em 23/10/2018, suspensa naquela data e novamente em 30 de janeiro de 2019, tendo como ordem do dia a deliberação sobre o plano de recuperação apresentado pela recuperanda, conforme o edital publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2018, no Jornal Pioneiro do dia 16 de agosto de 2018. Foi designado o Dr. André Quimelo como secretário, a quem incumbe a lavratura da ata. A recuperanda está representada neste ato pela doutora Aline Ribeiro Babetsky e pelo seu consultor, o Sr. Rodrigo Lande Pereira. Por se tratar de prosseguimento da 2ª convocação, somente os credores presentes quando da instalação do conclave é que terão direito a voto. De qualquer forma, examinando a lista de presença, constatou-se que estão presentes ao conclave 58,24% dos créditos da classe 1, 100% dos créditos da classe 2, 60,54% dos créditos da classe 3 e 81,77% dos créditos da classe 4. Com a palavra, o administrador judicial saudou os presentes pelas considerações sobre a Assembleia. De imediato foi passada a palavra ao representante da recuperanda, que explicou a atual situação das negociações havidas com alguns credores, principalmente com o Banco Santander S.A. Referiu a necessidade de nova suspensão do conclave para a finalização das tratativas havidas e posterior votação do plano de recuperação. Além disso, explicitou que haverá modificativo do plano para alterar a condição do pagamento dos créditos trabalhistas, prevendo a integral quitação dos valores em até um ano, entre parênteses 12 parcelas, da concessão da recuperação judicial. Por fim, ressaltou que a suspensão deveria se dar por aproximadamente 90 dias, com continuação do conclave para 14 de junho de 2019. Após, foi oportunizado aos credores fazerem uso da palavra, ressalvado pelo administrador judicial que as manifestações devem se ater às formalidades do processo da recuperação judicial. O credor Manuel Carlos Rocha questionou sobre a data do início do pagamento dos credores trabalhistas. O representante da recuperanda referiu que o início ocorrerá após a aprovação do plano de recuperação. O representante do credor trabalhista, a doutora Eunice Rodrigues, referiu que o prazo de 90 dias seria muito longo, questionando sobre a possibilidade de redução. O representante da recuperanda ressaltou que o prazo de 90 dias seria o ideal para a formalização do aditivo ao plano de recuperação e avaliação pelo Banco Santander S.A. O representante do credor Banco Santander S.A. se insurge contra a suspensão por não ter havido homologação da desistência do recurso. A credora Iana Salib referiu que na última AGC teria ficado acertado o pagamento de credores, os quais não teriam ocorrido. A administração judicial ressaltou que está cobrando o cumprimento das promessas feitas em assembleia. O representante da recuperanda informa que a empresa realizou parte dos pagamentos e estaria buscando contato com os outros credores para finalizar os pagamentos. Ainda, a recuperanda assume o compromisso de finalizar os pagamentos de R$ 1.200 por credor trabalhista, prometidos na última assembleia, até 31 de março de 2019. Além disso, a recuperanda se compromete a realizar o pagamento de mais 2 parcelas de R$ 1.800 cada nos dias 14 de abril de 2019 e 14 de maio de 2019, para todos os credores trabalhistas. Os dados bancários deveriam ser enviados à doutora Aline, procuradora da recuperanda.
A representante de credor trabalhista, doutora Eunice Rodrigues, questiona quem deverá cobrar em caso de novo descobrimento. A representante da recuperanda referiu que deverá contratar Patrícia, responsável pelo financeiro da base. Manuel reclama o não pagamento pontual dos salários. Deixa eu ver onde é que eu passei rápido aqui. O pagamento pontual dos salários e o parcelamento em 5 vezes do 13º salário. A credora trabalhista Jane Maria Luciano, por meio de seu procurador e também credor Everton Siliprandi, informa que, em desconformidade com o acordo realizado na audiência do dia 9 de julho de 2018, até a presente data, não recebeu nenhum valor lá elencado, deixando claro que os dados bancários estão disponíveis nos autos da recuperação, bem como também já foram informados por e-mail a advogada Aline da recuperanda. O conclave foi suspenso por 15 minutos para que houvesse deliberação sobre a data da continuação dos trabalhos. Retomada a Assembleia, houve a confirmação da proposta de suspensão até 22 de maio de 2019. A representante do credor Banco Santander S.A. fez a seguinte ressalva: considerando que não houve a homologação do pedido de desistência do agravo do instrumento, o efeito suspensivo permanece. Assim, a outsourcing deve votar pelo valor listado no segundo edital de R$ 4.191.034,22. Todo o cenário diferente é nulo e não deve ser considerado. Pela recuperanda, formalizou neste ato desistência do agravo do instrumento número 700.795.37.817, comprometendo-se a juntar a presente ato em 24 horas nos autos do recurso. Em função disso, defende que, para fim de votação, o crédito da outsourcing FAB CIA deve ser majorado de R$ 4.191.064,22 para R$ 11.290.468,74, bem como deve ser incluído crédito em favor de Pompeu Longo Kigley Advogados, PLKC, no valor de R$ 1.129.046,87, em função da decisão proferida pelo MM Juiz da Recuperação Judicial, objeto aludido agravo de instrumento. Pela administração judicial, foi dito que consideraria os dois cenários para fins de votação para posterior submissão ao juízo da recuperação judicial. Pelo representante do credor Banco Banrisul S.A., foi feita a seguinte ressalva: não obstante a manifestação proferida nessa Assembleia Geral de Credores, independentemente do seu resultado, não implicam de qualquer forma em renúncia a garantias originalmente constituídas, sejam elas, mas não se limitando a garantias reais, entre parênteses, hipoteca, penhor ou anticrese, fiduciária, alienação ou cessão, ou fidejussórias, aval e ou fiança, em plena conformidade com o disposto nos artigos 49, parágrafo 1º e 3º, e artigo 50, parágrafo 1º, ambos da Lei 11.101/2005, resguardando-se ao credor o direito de perseguir seu crédito contra os coobrigados, executando as garantias e ou tomando quaisquer outras medidas satisfativas previstas em lei. Ainda não está de acordo o credor Banrisul com o extremo deságio aplicado sobre o seu crédito, resultando praticamente em perdão da dívida. E, por fim, está em desacordo com a cláusula que impede a decretação da falência em caso de descumprimento do plano com convocação de nova AGC para deliberação, eis que referida cláusula fere as determinações expressas presentes nos artigos 61, parágrafo 1º e 73, inciso 4 da Lei 11.101/05. O pedido de suspensão foi colocado em votação na forma do CAPT, do artigo 38 da LRF, por não se tratar de deliberação sobre o plano de recuperação. No cenário, sem a desistência do recurso, o resultado foi: o pedido de suspensão foi aprovado por 33,94% e rejeitado por 66,6% dos pedidos dos presentes à Assembleia. Representante do credor outsourcing pede seja registrado que houve 119 votos pela suspensão e 3 votos pela rejeição,
sendo que o Banco Santander possui 2 votos. No outro cenário, com a desistência dos recursos, o resultado foi: o pedido de suspensão foi aprovado por 55,62% e rejeitado por 44,38% dos presentes da Assembleia. Assim, a Assembleia retomará as atividades em 22 de maio de 2019, às 15 horas, neste mesmo local. A representante da referenda pede que seja registrado que 120 credores votaram pela aprovação da suspensão. 3 credores votaram de forma contrária, sendo que o Banco Santander possui 2 votos. Em razão da rejeição da proposta de suspensão no cenário sem a desistência do recurso, foi passada a votação. Esta se deu separada por classes, com cada credor exercendo seu direito de voto individualmente, através das urnas de votação disponibilizadas. Encerrada a votação, eis o resultado apurado. Na classe 1, 107 credores votaram pela aprovação e 1 credor votou pela rejeição do plano. Na classe 2, o único credor votou pela rejeição. Na classe 3, 7 credores, ou 63,64%, que representam 9,58% dos créditos, votaram pela aprovação, enquanto 4 credores, ou 36,36%, que representam 90,42% dos créditos, votaram pela rejeição do plano. Na classe 4, 2 credores votaram pela aprovação e 1 credor votou pela rejeição do plano. Registra-se por oportuno que do total dos créditos dos votantes, independentemente de classe, 26,15% votaram pela aprovação e 73,85% votaram pela rejeição. Diante disso, seguindo os critérios do artigo 45 da Lei 11.101/2005, o plano foi rejeitado. A representante do Banco Santander S.A. ressaltou o que segue: no cenário de suspensão com a qual não concorda, requer a apresentação de eventual aditivo com 15 dias antes da AGC, pela alegada negociação com credores. No cenário correto de rejeição do plano, requer a juntada da ressalva em anexo, que é parte do voto do banco. A recuperanda indagou o Banco Santander se possui alguma proposta a consignar neste ato ou para entregar, pelo que foi dito que não. O representante da recuperanda informou que o plano posto em votação é apresentado em 29 de 1 de 2019, nos autos, com duas alterações. Item 4.1.1, pagamento integral dos créditos trabalhistas, créditos de até 5.000 em 2 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira parcela em até 10 dias, contados da data da homologação judicial do plano de recuperação, créditos superiores a R$5.000 em 12 parcelas mensais e consecutivas, com vencimento da primeira parcela em até 10 dias contados da homologação do plano de recuperação. O pagamento das parcelas aqui relacionadas deverá sempre considerar a quantia no mínimo de R$1.000 por parcela. A correção ocorrerá através do IPCAE, calculado pro rata dia, desde a data da habilitação do crédito trabalhista até o efetivo pagamento. O item 4.1.1.1, onde se lê sempre até o limite de 80 salários mínimos pelo credor, lê-se contemplando a integralidade dos créditos trabalhistas. Pela doutora Neiva, representante do Sindicato dos Trabalhadores, sugeriu a alteração do índice de correção térmica pelo IPCAE e que a referenda junte aos autos comprovantes de depósito. A administração judicial informa que lhe compete a fiscalização do cumprimento do plano. O representante da referenda concordou com a alteração do índice de correção. Com a palavra, a administração judicial agradeceu a presença dos credores e encerrou os trabalhos. Após a redação da presente ato, informou-se aos credores que a mesma estará disponível em até 48 horas no site www.preservacão-de-empresas.com.br. Foi a mesma lida e aprovada por unanimidade dos presentes, a qual vai assinada pelo presidente, pelo secretário e pela representante da recuperanda e por 2 membros de cada classe de credores presentes. Então essa seria a leitura da ata. Se alguém quer ter alguma consideração, né? Alguma rejeição? Alguma objeção em relação ao conteúdo da ata? Não, eu só tenho que fazer uma alteração ali que constou ao contrário, eu acho.
que eu sugeri que não fosse pela TR e pelo IPCAE, e daí está ao contrário. O representante do sindicato sugeriu a alteração do índice de correção da TR pelo IPCAE. Tá, mas e aí antes? Aqui, ó. Porção ferrada está desde o IPCAE, calculado quanto é que já está. Não. Primeiro ela pediu e depois foi dado. Isso. E aí eu sugeri que fosse pelo IPCAE, então aí tem que inverter a ordem. Ah, só que aqui isso conste antes do que fez constar o representante da recuperando, é isso? Sim, que foi a pedido só meu alterar, que foi alterado. Entendi. Isso. Só alterar a ordem. Eu vou ler aquela parte que o representante da recuperante informou aqui de cima. Pela doutora Neiva, representante do Sindicato dos Trabalhadores, sugeriu a alteração do índice de correção da TN pelo IPCAE, que é referendo junto aos autos comprovantes de depósito. A administração judicial informa que lhe compete a fiscalização do cumprimento do plano. O representante da referenda concordou com a alteração do índice de correção. O representante da referenda informou que o plano posto em votação é apresentado em 29 de janeiro de 2019 nos autos com duas alterações. Item 4.1.1. Pagamento integral dos créditos trabalhistas, créditos de até 5 mil em duas parcelas mensais consecutivas, com vencimento da primeira parcela em até 10 dias contados da data da homologação judicial do plano de recuperação, e créditos superiores a R$ 5 mil em 12 parcelas mensais consecutivas, com vencimento da primeira parcela em até 10 dias contados da homologação do plano de recuperação. O pagamento das parcelas aqui relacionadas deverá sempre considerar a quantia no mínimo de R$ 1.000 por parcela. A correção ocorrerá através do IPCAE, calculado no prorata dia desde a data da habilitação do crédito trabalhista até o efetivo pagamento. É isso? Tá aí sua correção. Alguma outra objeção em relação ao conteúdo da ata? Então está aprovado. Obrigado, senhores. Só fiquem os que têm que assinar, por favor.